Só aqui de volta. Mas... Eita, desculpa aí. Mas um Café com Félix. Não é tema polêmico, né? O que eu vou fazer depois. Vou falar sobre a ressurreição de Jesus. Tá chegando, né? Domingo da ressurreição. Uma igreja frequente vai ter vigília. À meia-noite, sábado à noite, 10 da noite. Você voltar no trabalho de rua, né? Ajudando a levar comida para morador de rua. Mas vai dar tempo para estar na igreja. Muito bom você estar na igreja aprendendo. Então eu vou tomar café aqui e falar sobre a ressurreição de Jesus. Dê um like aí pra mim. O telefone para contato 81 prefixo 981382444. Querendo um notebook novo, precisando tudo novo aqui. Alguém vai chegar junto, 10 meses. Entendeu? Café com Félix. Né? Porque passei um tempo descansando no carnaval, mas vamos ver sobre a ressurreição de Jesus. Tem a referência aqui, ó, Marcos 16, 1 a 8, Lucas 24, 1 a 2 e João 20, 1 a 10, né? Passagens da Bíblia para vocês tiverem curiosidade. Só um instante. Bem, vamos ver aqui, né? Passado o sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo onde Jesus tinha sido enterrado. Naquela ocasião houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor tinha descido do céu, removido a pedra e fechava o túmulo, e agora estava sentado sobre a pedra. Ele se parecia com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tinham ficado com tanto medo, ao ponto que ficaram tremendo e, ao mesmo tempo, paralisados como se estivessem mortos. Então o anjo disse às mulheres, vamos ver, né? O que o anjo disse aqui? Deixem ter medo, eu sei que vocês vieram procurar por Jesus, aquele que foi crucificado, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou, exatamente como eu havia dito que iria fazer. Venham ver o lugar onde ele estava deitado. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele, né, o seguinte, entre aspas: Jesus ressuscitou dos mortos e vai diante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão novamente. Faça exatamente como eu falei. Elas saíram depressa do túmulo, pois estavam com muito medo, mas também muito felizes. Correram para contar aos discípulos o que havia acontecido. De repente Jesus apareceu diante delas e disse: Olá. Não ia aparecendo na sua frente e olá, né? Você fica surpresa, né? Surpresa. E elas se aproximaram dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus então lhes disse: Deixem ter medo, vão e digam aos meus irmãos para se dirigirem à Galileia. Lá eles me verão novamente. A ressurreição de Cristo bonita, né? Aí, os judeus subornam os soldados. Quando as mulheres partiram, alguns soldados foram até a cidade e contaram tudo o que tinha acontecido aos líderes dos sacerdotes. Eles e os líderes então se reuniram para decidir o que iriam fazer. Depois deram uma boa quantia de dinheiro aos soldados e disseram: É isto que vocês devem dizer, entre aspas, né? Os discípulos deles vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se essas coisas chegarem aos ouvidos do governador, nós descobriremos de que foi isso mesmo que aconteceu. Vocês não terão problema nenhum. Olha, ele escondeu a verdade. Muito fazer isso, é mentira. Os soldados então, depois de receber o dinheiro, suborno, né? Fizeram exatamente o que os líderes do sacerdote e os líderes tinham dito, entre parênteses, e até hoje é nessa versão que os judeus acreditam. Aí aqui Jesus fala com os seus discípulos, mas é referência: Marcos 16, 14 a 18, Lucas 24, 36 a 49, João 20, 19 a 23, Atos dos Apóstolos 1, 6 a 8. Os 11 discípulos seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia indicado. Quando viram, alguns o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, porém, se aproximou deles e lhes disse: Deus tem me dado autoridade sobre tudo o que está no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações da terra, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina elas, né? As pessoas ensinam as mulheres a obedecer todas as coisas que eu ensinei a vocês. Obedecer. Estão vendo? Descrentes, desigrejadas, hereges, novos fariseus, novos fariseus. Aí ele diz aqui, ó: E eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. O fim do mundo é o julgamento, né? Que vem por aí.
Obedecer, ele manda obedecer. Outra na igreja não obedece. Na igreja é pior ainda. Ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a fé cristã de que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte à sexta-feira na qual ele foi crucificado. É uma doutrina central da fé e da teologia cristã e parte do credo niceno, entre aspas, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia conforme as escrituras. Aí tem umas mensagens aqui, ó. Textos bíblicos para vocês analisarem. A ressurreição de Jesus. O corpo do Salvador ficou no sepulcro até a manhã de domingo. Depois, 2 anjos afastaram a pedra que fechava o sepulcro. Mateus 28, 1 a 2, Lucas 24, 1 a 4. Uma mulher que Jesus havia curado, chamada Maria Madalena, foi até o sepulcro e ficou surpresa em ver que a pedra tinha sido movida do lugar. O corpo de Jesus não estava mais ali. João 20, 1 a 2. Ela correu para contar a Pedro e a João que alguém tinha levado o corpo do Salvador. Maria Madalena não sabia onde o corpo estava. João 20, 2. Aí tem aqui, 20, separado 2. Né? Capítulo 5, 20, versículo 2. Pedro e João correram até o sepulcro. Encontraram os panos em que Jesus havia sido sepultado, mas o corpo dele não estava lá. Pedro e João não sabiam o que fazer e foram para casa. João 20, 3 a 7, 10. Maria Madalena ficou ali, chorando. Quando olhou de novo para o sepulcro, viu 2 anjos. João 20, 11 a 12. Eles perguntaram por que ela estava chorando. Ela respondeu que alguém tinha levado o corpo de Jesus e que não sabia onde o corpo estava. João 20, 13. Ah, rapaz, né? Bem, vamos ver aqui. Pedro e João correram até o sepulcro e encontraram os panos em que Jesus havia sido sepultado, mas o corpo dele não estava lá. Eles não sabiam, tá vendo o que fazer. E foram para casa. Mas rapaz, foi logo para casa? Esse aqui eu não sei, né? Eu não sabia o que fazer, tinha que ir para casa. Né? Aí pronto, então vamos seguir adiante. O homem disse, entre aspas, Maria, e ela viu que era o Salvador. Ele disse que contasse aos apóstolos que ele havia ressuscitado. João 20, 15 a 17. Maria Madalena e as mulheres contaram aos apóstolos que Jesus ressuscitara. A princípio, os apóstolos não acreditaram. Lucas 24, 10 a 11, João 20, 18. Mais tarde, enquanto os apóstolos estavam conversando, Jesus apareceu na sala onde estavam. Os apóstolos ficaram com medo porque ainda achavam que ele estava morto. Lucas 24, 36 a 37. O Salvador disse-lhes que tocassem suas mãos e seus pés. Ele havia ressuscitado. Seu corpo e espírito estavam juntos novamente. Lucas 24, 38 a 40. Os apóstolos ficaram felizes em vê-lo. Jesus pediu de comida e eles lhe deram peixe e um favo de mel que Jesus comeu. Lucas 24, 41 a 43. Jesus Cristo foi a primeira pessoa a ressuscitar. Muitas pessoas ressuscitaram depois e foram vistas pelo povo que vivia em Jerusalém. Jesus disse, entre aspas, eu sou a ressurreição e a vida. Que Jesus venceu a morte e todos nós ressuscitaremos um dia. Mateus 27, 52 a 53, João 11, 25. Vamos ressuscitar para vergonha, né? E para não vergonha, porque muitos morreram não, deixando de desejar de si. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. É um fato realmente histórico inegável. O primeiro acontecimento do domingo de Páscoa foi a descoberta do sepulcro Brasil. Marcos 16, 1 a 8. Ele foi a base de toda a ação e pregação dos apóstolos e foi muito bem registrada por ele. São João afirma, entre aspas, o que vimos, ouvimos e nossas mãos palparam, isso atestamos, tá vendo? Aí tem 1 João 1 a 12, né? 1 a 2, aliás. Jesus ressuscitado apareceu a Madalena, em João 20, 19 e 23, aos discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 a 25, os apóstolos do cenáculo com Tomé ausente, João 20, 19 e 23, e depois com Tomé presente, João 20, 24 a 29.
no lago de Genezaré, para João 21, 1 a 24, no Monte da Galileia, em parênteses, Mateus 28, 16 a 20. Segundo São Paulo, entre aspas, apareceu a mais de 500 pessoas, em parênteses, 1 Coríntios 15, 6. E a Tiago, em parênteses, 1 Coríntios 15, 7. Aí aqui ainda tem mais. São Paulo disse, entre aspas, porque antes de tudo ensinei-vos o que eu mesmo tinha aprendido, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas, e depois pelos 11, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria vive ainda hoje, e alguns já adormeceram. Depois foi visto por Tiago, e em seguida por todos os apóstolos. E por último, depois de todos, foi também visto por mim, como com um aborto. Parênteses. 1 Coríntios 15, 3 a 8. Entre aspas, Deus ressuscitou esse Jesus. E nisso nós todos testemunhamos. Entre parênteses, Atos 2, 32. Disse São Pedro no dia de Pentecostes. Diz São Pedro no dia de Pentecostes. Entre aspas, saiba com certeza toda a casa de Israel. Deus constituiu o Senhor. Entre aspas, Kyrios, KY, com acento circunflexo, RIOS. E Cristo, este Jesus a quem vós crucificaste. Em parênteses, Atos dos Apóstolos 2,36. Entre aspas, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Em parênteses, Romanos 14,9. No Apocalipse, João arremata, entre aspas, eu sou o primeiro e o último, o vivente, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos. E tenho a chave da morte e da região dos mortos. Tá vendo? Até aqui, ó. Que parece. Apocalipse 1, 17. Vamos ver aqui agora. A experiência dos apóstolos com a ressurreição de Jesus. A primeira experiência dos apóstolos com Jesus ressuscitado foi marcante e inesquecível. Entre aspas, Jesus se apresentou no meio dos apóstolos e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginava ver um espírito, mas ele disse, entre aspas, por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Pergunta, né? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apapai-me e entendei que um espírito não tem carne nem osso, como estás vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e, como, por causa da alegria, não podia acreditar ainda e permaneciam surpresos. Disse-lhes: tendes o que comer? Perguntou a eles. Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou, então, e comeu diante deles. Em Lucas 24, 34. Desculpa aí porque eu estou boceando, mas esse óculos às vezes eu trocar essa lente. Haja dinheiro. Aos apóstolos notados que julgavam ver um fantasma, Jesus pede que o apalpe e verifique que tem carne e ossos. Nada disso foi uma alucinação, nem miragem, delírio, mentira, nem fraude dos apóstolos, pois se tratava de pessoas muito realistas que, inclusive, duvidaram a princípio da ressurreição do Mestre. A cruz se convenceram. O próprio Cristo teve que falar a Tomé, entre aspas: apapai e vede, os fantasmas não têm carne e osso, como se vedes possuir. Parênteses, Lucas 24, 39. Os discípulos de Emaús estavam decepcionados, porque, entre aspas, nós esperávamos que fosse ele que restaurasse Israel. Olha, depois em Lucas 24, 21. Argumentos que provam a ressurreição de Cristo. Por ainda duvida, né? Os hereges, os ateus, os fariseus, né? Cadê os argumentos que testaram? Aqui, ó. Que esses depoimentos, entre aspas, de primeira hora, concebidos e transmitidos pelos discípulos imediatos ao Senhor, são argumentos suficientes para dissolver qualquer teoria que quisesse negar a ressurreição corporal de Cristo. Essa fé surgiu, entre aspas, mais tarde, como querem alguns, na história das primeiras comunidades cristãs, mas é resultado da missão de Cristo acompanhada dia a dia pelos apóstolos. Os chefes dos judeus tomaram consciência do significado da ressurreição de Jesus e por isso resolveram dissipá-la. Olha, entre aspas, deram aos soldados uma vultuosa quantia de dinheiro recomendando. Dizer que os seus discípulos vieram de noite
enquanto dormieis, e roubaram o cadáver de Jesus. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos, e vós deixaremos sem complicação. Tá vendo? Eles tomaram dele e agiram de acordo com as instruções recebidas, suborno. E espalhou-se, né, essa história entre os judeus até o dia de hoje, parece. Mateus 28, 12 a 15. Tá vendo? Suborno para negar uma verdade. Jesus morreu de verdade, inclusive com o lado perfurado pela lança, né, do soldado. Foi? É ridícula a teoria de que Jesus estivesse apenas adormecido na cruz. Os apóstolos podiam acreditar na ressurreição de Jesus pela evidência dos fatos, pois não estavam predispostos a admiti-la. Ao contrário, haviam perdido todo o ânimo quando viram o mestre preso e condenado. Também para eles a ressurreição foi um escândalo. Tá vendo? Como assim um escândalo? Eles não tinham disposições psicológicas para, entre aspas, né, inventar certa notícia da ressurreição de Jesus ou para forjar tal evento. Eles ainda estavam impregnados das concepções de um messianismo nacionalista e político, e caíram quando viram o mestre preso e aparentemente fracassado. Fugiram para não serem presos por eles mesmos. Parênteses aqui, ó, Mateus 26, 31. Pedro renegou a Jesus, entre parênteses, Mateus 26, 33 e 35. O conceito de Deus morto e ressuscitado na carne humana era totalmente alheio à mentalidade dos judeus. Aí vem a pergunta aqui, foi fraude? Ah, tá vendo? Ainda perguntou se foi fraude a ressurreição de Jesus. Rapaz, estão perguntando se foi fraude. Eu vou deixar o próximo vídeo, para vocês curiosos essa leitura aqui, tá certo? Bem, essa primeira parte da ressurreição de Cristo, Canafé Complexo.